Amados, nós lemos alguns textos do livro de Romano nesses 3 últimos vídeos, né? Nós começamos aqui Romano capítulo 6, lemos todo o capítulo 6 nos vídeos passados. Depois nós fizemos aqui o capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 25. E aqui a gente falou sobre o pecado. É onde o apóstolo Paulo, eu vou ler só os últimos versículos do capítulo 7, para quem está pegando esse vídeo no ar entender mais ou menos do que nós estamos falando, tá bom? Paulo fala, então, ao querer fazer o bem... aliás, eu vou pegar um pouquinho antes, peraí, só para os irmãos se localizarem aqui em qual tipo de conversa que a gente está falando. Paulo diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, Paulo, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, por causa de Adão e Eva. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu corpo físico, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, a maldição. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, ao espírito, né? Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, mão, olhos, ouvido, língua, né? Outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do pecado desta morte, do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, Paulo, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Paulo está falando que o seu espírito está pronto, mas a carne está fraca. A carne é fraca. A nossa carne, amado, como nós a conhecemos, ela não nasceu nessa terra para ser perfeita, irrepreensível. Não é fácil viver uma vida sem pecado. Talvez para nós hoje que estamos em um nível, eu falo assim, não por soberba ou arrogância, mas por uma caminhada que a gente está construindo, né, nesses meses, nesses anos, tanta leitura da palavra, tanta oração, tanta consagração, tanta consciência, por a base de tudo isso, consciência. Então, para nós, ligar um computador, botar um vídeo pornográfico, trair a esposa, trair o marido, falar uma mega mentira, entrar no pecado da fofoca quente, com prazer no coração, e essas coisas pra gente já ficou para trás, amados. Existe um povo que esses pecados já ficaram para trás. Só que tem uma outra categoria de pecado que muitas das vezes nos passa a perna. São os pecados escondidos do coração. Às vezes, a indignação nos leva a pecar. Eu posso dizer para os irmãos que se tem uma base que me leva muito a pecar é a indignação. É quando eu vejo pessoas com as quais eu convivo, que são do mundo, não são convertidas, não são salvas, porque se o fossem, não seriam como são. São pessoas que nesse momento, se morrerem, vão para o inferno, não tenho dúvidas. Mas essas pessoas aprontam, porque o hábito, é o caráter delas, é um costume de vida dessas pessoas, o tanto pecar. Mas às vezes, amados, eu, humanamente falando, da minha carne, fico muito indignada quando eu vejo certas situações. E aquilo na minha indignação me leva a pecar. Às vezes eu falo o que não devo, às vezes eu conto o que não devo, às vezes eu critico o que eu não tinha que criticar. Dá para entender o ponto da situação.
E isso, de certo modo, são pecados. Talvez a minha nova oração vai ter que ser: Senhor, tira a indignação do meu coração, porque ela tem me feito pecar. Ah, mas eu tenho que ser serva da justiça, o que a gente leu no capítulo 6 do livro de Romanos? Então é justo que eu fique indignada, porque a Bíblia fala que até Deus é indignado, e muito indignado com o pecado do homem. Mas ele, na sua indignação, não deixa de ser santo. Não deixa de ser bom, não deixa de ser santo. Mas eu, na minha indignação, começo a ser pesada, pecadora. Porque através disso eu começo a ter sede de justiça, de vingança. Eu quero resolver, eu quero mostrar para a pessoa em questão que ela está errada e eu estou certa, então ela tem que pagar pelo erro dela. Ela tem que reconhecer o que ela está fazendo. Mas é uma luta persa, meu amado, perdida. Porque quem está morto, sem Cristo, nunca vai reconhecer seu pecado. Eles vão sempre ter uma coisa para tornar-se como justificativa, como desculpa. É aonde então a gente precisa ter consciência, meus amados. Nós precisamos ter consciência das nossas limitações. Nós somos pecadores. A nossa carne, ela, se a gente não enche ela com a graça do Senhor através do Espírito Santo, a gente vai cair e vai cair e vai cair. Por isso que é bom quando uma pessoa é doente, ela saber o que ela tem de doença. É claro que quando uma pessoa recebe uma notícia, você está com câncer, tem 2 meses de vida, a vida para essa pessoa pode desabar e muitos escondem dela essa notícia para ela não sofrer mais. Mas, se um exemplo, se eu sei que eu posso ter um problema de infarto, porque toda a minha família, toda a minha descendência morreu infartada, então eu tenho consciência desse risco, eu vou ter prudência no meu modo de viver, eu vou comer de modo saudável, eu vou procurar dormir, eu vou sair de tudo aquilo que pode me fazer infartar, eu vou estar sempre indo no médico para fazer controles, porque essa é a base. Assim tem que ser o homem espiritual. Paulo aqui no capítulo 6 e 7 de Romanos, ele simplesmente está diagnosticando o quadro humano de ser. Ele está falando na minha mente, no meu coração, no meu espírito. Eu amo a lei de Deus, eu amo agradar a Deus, eu amo fazer o bem, eu desejo com todas as minhas forças fazer somente o bem e ser justo verdadeiramente, irrepreensível. Mas na minha carne eu peco, eu faço o que eu não quero, eu tenho atitudes que depois eu me arrependo e sofro tantíssimo. Isso é diagnosticar o quadro humano. É coisa que muitos de nós não fazemos. Muitos de nós não temos um exame de consciência e de atos. Como que eu estou vivendo? O que eu estou praticando? Eu estou discutindo com tal pessoa, mas o que eu estou discutindo com essa pessoa vai gerar um fruto para o bem? Ou vai só me sujar e vai só me lambuzar e vai só me estressar espiritualmente? É bater numa tecla que não funciona. É jogar pérola aos porcos. O Senhor fala muito sobre isso. Isso, de um modo geral, é jogar pérola aos porcos. É quando você que está santo, não por sua própria condição e competência, mas você está santo. Porque o Senhor não ia perder o tempo dele nos dando a Santa Escritura para nada. Então, se alguém lê a Bíblia e cresce nas Escrituras através do ensinamento do Espírito Santo, você pode se considerar, sim, por que não, um santo de Deus. Por que então que eu vou desperdiçar meu óleo, a minha santidade, com pessoas rebeldes, cabeças duras, pessoas arrogantes e prepotentes? São as características que o Senhor mais detesta num ser humano. A rebeldia, a prepotência, o orgulho. E aí vem a hipocrisia, que no final vira uma maquiagem para tudo isso. Por isso, meu querido, minha querida, a gente tem que ter consciência de quem nós somos. Quando o teu coração sofre porque você está pecando, tenha certeza que você está no capítulo 6 de Romanos aqui. É onde você precisa, meu querido, pedir ao Senhor de todo o coração, de todo o teu coração e de toda a tua alma,
que Ele tenha misericórdia de você. Se eu pudesse agora aqui, eu não sei se eu conseguiria somente ler o capítulo 8 do versículo 1 até o 11 do livro de Romanos, porque está escrito nenhuma condenação, pendor do Espírito. Eu vou tentar ler diretamente em 5 minutos, se eu conseguir, eu vou terminando também esse vídeo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito Santo, tá Espírito com E maiúsculo da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, no que está enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e para a paz. Aqui é o Espírito de Deus. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se de fato, se realmente, se verdadeiramente o Espírito Santo habita em você, você está no Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se você que está me ouvindo não tem o Espírito Santo no teu coração, o Espírito de Deus habitando em você, você não é de Deus. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O corpo está morto por causa do pecado. Nós estaremos mortos por causa do pecado, amados. A carne está morta, é condenada. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós, lembrando sempre, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em nós habita. Consegui ler em 2 minutos. Amém, amados? Se o Espírito Santo habita em você, meu querido, você já não tem mais nenhuma condenação sobre a sua cabeça. Mas eu posso te garantir que se verdadeiramente o Espírito Santo habita em você, todos os dias ele está te convencendo do seu pecado. E ele está entristecendo o teu coração e ele está te levando a consertar, a desejar como nunca o conserto. E está abrindo as portas para que você consiga galgar com sucesso o reparo dessas coisas. Se você tem o Espírito Santo, você não permanece no pecado. Você cai, você tropeça, se derruba, bum, bum, bum. Mas ele tem te levantado, ele tem te levantado, ele tem te levantado. E você tem uma sede, um desejo inacreditável pelas coisas do Senhor. Creia nesse termômetro que está dentro do teu coração, meu querido. E clame ao Senhor todos os dias da tua vida. Eu só posso te dizer como humana, falha e pecadora, que na minha vida o que deu certo, o que mais tem me aproximado do Senhor em santidade, apesar de eu ser sempre uma pecadora, é a leitura da palavra. Quando eu paro para ler a palavra, quando eu paro para ouvir a palavra, quando eu paro para viver a palavra, isso vai gerando frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode operar na vida de quem não busca o Senhor, de quem não lê a palavra de Deus. Se você não está lendo a sua Bíblia, dificilmente o Espírito Santo vai conseguir te manter firme até o final. Porque a palavra é o pão da vida. Se você não se alimenta com o pão que é a palavra de Deus, o Espírito Santo, com que coisa que ele vai trabalhar em você? Ele está sem material. Se você não abastece a sua carne, no caso a sua mente, com a palavra de Deus, o Espírito Santo vai ter muito pouca coisa para fazer na sua vida. Amados, eu preciso terminar esse vídeo, meu tempo acabou. Mas que o Senhor Jesus Cristo possa estar te abençoando profundamente nas coisas verdadeiras do Senhor.
Amém, amém